abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Sejamos bem-vindos para esta conclusão do nosso curso sobre a arte do acompanhamento espiritual. Tenho certeza que tudo que você viu até agora vai te ajudar muito nesta nova etapa da sua vida. De você ter a coragem de oferecer, observar, ir ao encontro de tantos jovens, casais, pessoas, solteiros, solteiras, que muitas vezes sofrem, se afastam da igreja pela falta de pessoas que acompanhem elas com um momento organizado, um momento que você sente. Vamos marcar aqui um momento para a gente conversar um pouco. Posso te ajudar aí? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua caminhada? Tá tudo bem? Como é que você tem caminhado? A pessoa começa a falar. E aí você vai dizer assim, olha, eu queria te ajudar de uma forma mais organizada. Eu queria realmente estar próximo a você. Eu queria, já que eu caminho já há algum tempo aqui nesta comunidade, neste grupo, aqui na paróquia, eu vou estar lhe acompanhando. Pode ser, se a pessoa aceitar, ver que você tem amor de assumir a paternidade ou maternidade espiritual, com certeza muitos irão querer. Mas para isso, estava aqui rezando, me preparando para esta conclusão, me ocorreram algumas conclusões muito sérias. É muito importante você primeiro zelar pelo seu próprio acompanhamento ao receber de alguém, pedir a alguém que te acompanhe. Alguém que você percebe lá na sua paróquia, na sua igreja, que é uma pessoa que vai todos os domingos, que é uma pessoa que lê um pouco a Bíblia todos os dias, que é uma pessoa engajada, que é uma pessoa que se confessa várias vezes no ano, leva a sério a participação da missa um pouco mais de vezes do que no domingo. É muito importante nós termos algumas referências bem objetivas para multiplicarmos essa prática do acompanhamento espiritual individual na igreja. Esta prática, por quê? Porque você não vê santo que não recebeu esse acompanhamento. Todo santo procurou ou recebeu alguém para dirigir a sua alma. Meus caros, isso é muito sério. E os santos são, como vimos, a nossa meta, e os santos são aquelas pessoas felizes, os realmente felizes. Então, como é que nós vamos oferecer algo se nós não primamos com muita firmeza em ali mensalmente, ou quando necessário quinzenalmente, ou quando necessário semanalmente? Mas não deixar passar de um mês de forma alguma. Eu até acho que nos tempos que vivemos, um mês se tornou um tempo muito espaçado. É muito importante avaliarmos que os tempos mudaram. E você precisa ser acompanhado muitas vezes em uma velocidade maior, porque os eventos são cada vez mais velozes de vivências na nossa vida, de informações, de feridas, de fenômenos também espirituais que tudo afeta a nossa vida espiritual. Então, tome cuidado com a sua caminhada, com o seu recebimento de acompanhamento. Cassiano, já tem 2 meses que eu não procuro. Retome. Santa Teresa d'Ávila tem uma frase que ela disse que só há um remédio para quem deixou a oração: recomeçar. Eu, aproveitando aqui essa frase, da mesma forma, só existe um remédio para quem deixou o acompanhamento
de receber ou de oferecer. Recomeçar. Volte a esse movimento de unidade, de comunhão, de humildade, de pedir para ser acompanhado e de oferecer o acompanhamento, marcar com seus acompanhados, procurar, ir na casa deles, visitar. É um pastoreio, é uma paternidade espiritual, é uma maternidade. Não é assim que Jesus diz na palavra, né? Existe mais alegria quando você acha aquela, não com aqueles que já são ali fiéis, não, mas aquele que você foi atrás, procurou e encontrou aquela ovelha que estava com medo, de crescer, com medo do martírio, com medo de ofertar a vida, com medo de se engajar, com medo de se revelar, com medo. Até porque muitas vezes passamos por muitos olhares mesmo de preconceito, julgamento, que estamos feridos, ok? Mas não podemos nos afastar da igreja jamais. Eu me lembro de uma história com um crente, um católico, um evangelho. Eu fui consertar o carro. Ele disse, rapaz, eu estou desgarrado, que eu estava aprontando. Eu disse, rapaz, mas você está aprontando, é lá que você vai melhorar. Não se afaste de jeito nenhum. Uma outra coisa que agora me ocorreu, antes de começar a gravar, rezando, foi uma prática que nós do Shalom, inclusive isso é da Bíblia, fazemos muito nos acompanhamentos. E eu peço a você que você preste muita atenção. É você colocar as mãos na cabeça, no ombro, nas costas. E a pessoa sentada recebendo a oração, você ministrar o poder, a unção, o amor de Deus. Fazer uma oração que você toque na pessoa. Empreste as suas mãos a Jesus. Jesus está ansioso por isso. Porque ele disse, aquele que me recebe, aquele que vos recebe, a mim recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Meus queridos, nós fomos enviados de uma forma muito forte, muito clara e muito urgente. As pessoas estão precisando. As pessoas estão precisando. Os nossos irmãos católicos estão precisando ser acompanhados. Nós não podemos ser egoístas. Cassiano, mas eu estou assim, assado. Volte, procure acompanhamento. Repito, e procure acompanhar. Não deixe. A velocidade do resgate de Deus na sua vida é rápido. Não é no seu tempo. Mas precisa entrar nesses dois movimentos. De procurar ser acompanhado e procurar acompanhar. Acompanhe, ajude, vá atrás. Existe também, eu não abordei em todo este curso, que eu peço a você que você pesquise e estude sobre os carismas do Espírito Santo. É muito importante você conhecer as graças de revelação que Deus vai querer te dar para você ajudar aquele irmão a se abrir através de uma palavra de ciência àquilo que ele nem mesmo percebe, aquilo que nem mesmo ele lembra mais, aquela questão da infância dele, aquela questão de ontem, um dia anterior que ele não lembra mais, mas que aconteceu e que alguma palavra muito discreta e cheia de amor vai revelar e salvar aquele irmão. E logo depois uma sabedoria. O que fazer com essa revelação? Sempre no movimento de acolhimento, resgate, retorno, mudança. Sempre no movimento de processo. Claro que algumas vezes o processo é de conclusão para outro processo. Uma profecia. Deus pode te dar. Não apenas uma profecia de futuro, mas uma profecia de missão. Tudo isso é muito importante para o acompanhamento, essa afinidade com o Espírito Santo. Eu até falei pouco sobre isso. É muita coisa para falar. Mas o próprio Deus, muito preocupado com isso na igreja, está agora aqui me revelando para as realidades muito importantes para que este curso
seja realmente o básico que você precisa para prosseguir no seu processo também formativo, de estudo, de leitura. Mostrei aqui vários livros. Tenho aqui muitos outros que, se eu fosse mostrar, a vida dos santos é muito importante. Você conhecer a vida dos santos. São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Padre Pio, Santa Faustina. Me lembrei agora da Miriam Carismática, que ela disse que no céu brilhará aqueles que mais permitiram a misericórdia de Deus curar, tocar, salvar. Olhe que coisa forte e importante. Por isso que nós precisamos ler a vida dos santos. No céu mais brilhará, não aqueles que mais fizeram obras, milagres. Não, aqueles que mais permitiram a misericórdia de Deus. Por isso que é muito importante você levar os seus acompanhados aos momentos de oração. E aí já diz Santa Maria Madalena de Paz, que muitas vezes na oração queremos esconder as nossas feridas. E aí ela disse que Deus revelou para ela que ele estava querendo abraçá-la e não conseguia. E Deus revelou: me mostre, não esconda as suas feridas, suas dores. Do mesmo jeito, os nossos acompanhados, temos que ajudá-los a não terem medo de revelar as suas dores, porque temos de forma muito forte bondade para com eles, compreensão, ternura e firmeza para a mudança, para a conversão. Nunca cumplicidade com o mal, com o pecado, nunca complacência. O equilíbrio mesmo como homens, e as mulheres também, como diz Santa Teresa para as mulheres, sejam homens. Eu digo também para os homens, sejam também um pouco a ternura, a afabilidade. Mas eu penso até que não com brabeza, com grosseria. Eu vejo que muitas vezes se confunde paternidade com grosseria, com alguns termos pegam a entrada de Jesus no templo e generalizam como se todo o evangelho fosse isso. Então, a frequência, falei aqui sobre a duração dos encontros, repito, não deixe que seja menos de 30 minutos. Ou sempre mais de 1 hora também. Mas algumas vezes é importante você permitir um tempo maior para que o seu acompanhado possa expressar mais. Talvez 1 vez por ano você vai precisar passar o dia com ele. 1 vez por ano é importante você ir à casa do seu acompanhado. Existe uma experiência antropológica de visita, um outro curso que eu posso aqui depois gravar para vocês, sobre a evangelização de porta em porta. Mas aqui eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de 1 vez por ano, você ir na casa do seu acompanhado. A nossa casa revela muito quem somos. E não para uma desconfiança, mas para você observar e pedir a ele: eu quero conhecer onde você vive. Se você entra na residência do seu acompanhado, não tem uma cruz, não tem uma imagem, não tem um livro católico, não tem uma Bíblia. Claro, é estranho demais, né? Mas não tem um catecismo da Igreja Católica. Aí você vai procurar ajudá-lo nisso também. O quarto é muito escuro durante o dia, as cores muito escuras. Tudo isso afeta a espiritualidade também. São aspectos psicológicos, não são apenas aspectos arquitetônicos, decorativos, mas que afetam não só o aspecto psicológico, mas também a vida espiritual do seu acompanhado. Muito importante você pedir a ele para todos os dias ter uma breve anotação da sua vida de oração. Muito importante você ter todos os dias 2, 3 linhas. Não vai ter dia que você vai escrever mais, você vai fazer um retiro. Retiro pessoal. 1 vez por ano, procure ajudar. Nem que depois de 3 anos de acompanhamento, veja, cuidado.
mas organize um itinerário. Depois de uns 2, 3 anos, você ajudar o seu acompanhado a fazer um retiro pessoal. Eu tenho até lá no meu canal no YouTube, Cassiano Nunes Oficial, um como fazer retiro pessoal. Talvez eu coloque aqui depois esse vídeo bônus. Muito importante, uma vez por ano, você sair sozinho e passar o dia e avaliar a sua caminhada espiritual. Talvez melhor uma vez por semestre. Nós do Shalom fazemos de 3 em 3 meses e os irmãos da comunidade de vida fazem todo mês. Meus queridos, devemos levar a sério nossa intimidade com Deus. Porque muitas vezes tão poucas lideranças, né, na igreja. Porque muitas vezes somos pouco acompanhados e procuramos pouco ser acompanhados ou oferecemos pouco acompanhamento. E aqui fique muito com a parte de que oferecemos pouco acompanhamento. Não daquele, eu fui pouco acompanhado. Não. Se você foi pouco acompanhado, procure ser acompanhado. Você está aqui providencialmente, comprou esse curso. Então esse investimento que você fez para receber essa graça. Às vezes você não paga para ir participar de um retiro, não paga para comprar um livro. Você pagou esse curso para receber essa graça. Eu falei já aqui, repito, do local apropriado. É muito importante que você tome cuidado para onde você leva o seu acompanhado. Para um local reservado. Não precisa ser um local, né, muito íntimo, claro. Né, sempre no quarto, na casa, não. Mas na casa, especialmente na igreja, ou lá na sua casa, da sua comunidade, uma sala na sua paróquia. E aí lá, você precisa tomar cuidado, um local que permita você se expressar, às vezes, uma vez por ano, até levar um pouco o tom da voz. Né? Sempre você falar muito fraquinho, sempre... Como é que é? Às vezes você não vai precisar exortar o seu acompanhado, e é importante que você exorte ele num ambiente que ele não se sinta constrangido, que outras pessoas não precisem estar olhando. Tá certo? Tome muito cuidado com isso. E também dele poder chorar, dele poder falar uma coisa íntima, sem medo de outras pessoas estar olhando o que ele está falando. É muito importante, semestralmente, também você pedir um feedback dos seus acompanhados. Como é que você tem percebido o meu acompanhamento para contigo? Eu tenho realmente te ajudado? Eu tenho realmente sido um bom acompanhador? Importante. Importante você chamar assim um feedback, uma avaliação do seu acompanhado para com você. Não faça isso sempre, todo mês, não. Mas semestralmente, ou no máximo anualmente. Mas cuidado, não deixe de fazer isso. Também eu te sugiro uma avaliação semestral. Uma avaliação semestral dos seus acompanhados. É importante você deixar para ele, deixar claro, olha que bom aqui que você cresceu nisso. Percebe como você mudou, como você melhorou. Percebe como isso você deu um passo aqui para trás. Cuidado, tome cuidado para que não aconteça outros passos para trás. É muito importante. Você percebe como você está perdoando, como você está mais se engajando com mais... Percebe como você está mais aberto ao Espírito Santo. Você percebe como você está se abrindo mais na oração com o seu grupo, está mais livre, está mais alegre, está brincando mais, está mais alegrando mais as pessoas. É muito importante nós darmos esse feedback para os nossos acompanhados. E agora para alguns passos. O que observar? É muito importante você observar a história de vida. Como ele foi educado. Existem pessoas que foram educadas, o pai dando tudo, a mãe dando tudo. E ele leva isso para a vida dele espiritual. Uma vez eu conheci um senhor que ele disse, tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Mas nem a Jesus aconteceu isso. Jesus pediu a Deus, Senhor, afaste de mim esse cálice.
Deus não afastou. Veja que, entenda, é uma vontade humana de Jesus que, na sua liberdade, expressou na disposição integral de obedecer. Mas expressou. E Deus não concedeu. E é muito importante tomarmos cuidado com isso. Muitas vezes pessoas que vivem uma relação equivocada com Deus. Muitos enganos, e precisamos tirar esses enganos. Avaliar o nível de catolicidade da fé. Meus queridos, é muito importante, e eu creio, inclusive, quem sabe não estou aqui profetizando, que muitos evangélicos voltem para a Igreja Católica. Inclusive, quando eles perceberem que nós da Igreja acompanhamos e somos acompanhados esse movimento de verdadeiro cristianismo e de caridade fraterna, eles vão querer vir para a Igreja Católica. E ao vir, muitos vão estar ali feridos por muitas calvinismo, luteranismo, muitas concepções equivocadas de uma espiritualidade protestante. Existe muita gente famosa assim. Eu fico vendo, será que essa pessoa é bem acompanhado por um católico sério? Muito importante você avaliar o nível, isso é gravíssimo, de amor ao Santo Padre. Isto principalmente nos tempos atuais. Como é que essa pessoa se relaciona com os sacerdotes, com os bispos? Gente, isso não é algo supérfluo. A nossa relação, o nosso nível de relação com a hierarquia da igreja, vai aumentar aí também o número de diáconos permanentes na igreja, é clero. Qual é o nível de respeito? O nível de aproximação? Eu leio alguma coisa do Santo Padre? O seu acompanhado lê alguma coisa do Santo Padre? Meus queridos, isso são detalhes preciosíssimos. Anote isso, para você tomar cuidado com isso. Às vezes, nós do Shalom já temos, graças a Deus pela nossa formação, uma série de material que a comunidade nos dá do Papa Francisco, de bispos, de autoridades sérias na igreja, que estão em comunhão com a hierarquia, com o magistério e com o clero. Aprendemos esse amor profundo aos sacerdotes. Santa Catarina de Sena diz que se ela encontrar no caminho dela um anjo, um querubim, um serafim, o que for, e um sacerdote, ela fala primeiro com o sacerdote, porque ali ele representa Cristo. Insisto aqui, visite o seu acompanhado uma vez por ano. Agende isso. Não deixe você passar anos e anos e anos. Meu Deus, como eu sou feliz por ter vivido, eu recebi essa experiência de várias vezes, e não era só no meu aniversário, não. Tá certo? Não é só no aniversário. Claro que no aniversário você tem que ir para o aniversário do seu acompanhado, se é numa pizzaria, se é num grupo, num salão na igreja. Mas eu estou falando de uma visita pastoral, uma vez por ano. Por isso que é importante você não pegar mais de 10 pessoas para você acompanhar, porque é 10 visitas por ano. Você precisa pensar nisso. Escutar mensalmente os detalhes do cotidiano. Muito importante. Perguntar, pergunte. A partir de um sexto acompanhamento, é muito importante você fazer perguntas também sobre a vida íntima. O que é que a pessoa pensa sobre a sexualidade? É muito importante. O que é que a pessoa... Às vezes, tem pessoas casadas que estão achando que viver uma experiência com Deus é não ter mais relação sexual, relação copular, relação conjugal com as esposas ou com os maridos. Esposas que se afastam dos maridos porque acham que Deus não quer isso. Tem que ter cuidado com isso. Anote isso, isso é muito sério. Precisa orientar, para que não haja uma distorção do que a igreja pensa.
mas precisa ter coragem para abordar esses temas. Você não vai abordar isso no primeiro acompanhamento, né? Porque muitas vezes existem ali os tabus, mas precisam ser quebrados os tabus. Precisa ser abordadas essas temáticas. Agora aqui uma dica também muito importante, né? Como psicólogo eu ajudo, inclusive eu comecei até a fazer umas pesquisas, penso um dia em fazer um mestrado, um doutorado sobre isso. Né? Estudar muito sobre isso, sobre a postura corporal. Né? A nossa postura corporal revela muito como somos e como estamos. Se você observa o seu acompanhado sempre andando na igreja de cabeça baixa, sempre andando, olhando assim, sem... Como é que é a postura corporal dele? Como ele se expressa? Né? Tomar cuidado, se há olhares obscenos, as brincadeiras, os gestos do corpo, tudo isso é importante. Né? Ajudarmos, né, se é homem solteiro, como é que olha para as mulheres casadas, se é mulher casada, como é que olha para os homens casados. A gente tem que tomar cuidado, porque entrou na igreja, tome muito cuidado com isso. Um erotismo, porque o eros é algo importante. O eros que vai fazer você ir atrás, inclusive, do seu acompanhado. Porém, na vida matrimonial, da castidade, é muito importante tomarmos cuidado com isso. Mulheres casadas ou homens casados, como é que olham as moças ou como é que olham os outros homens, os olhares? Vamos nos ajudar com isso. Não precisamos ser aqui puritanos, nem escrupulosos demais. Vou ficar vigiando agora as pessoas, meus acompanhados. Não é isso que eu estou falando. Mas é muito importante e muito urgente você acompanhar cheio de amor e cheio de ternura, cheio de proximidade, porque é assim Deus conosco. Né? Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco é próximo, cheio de misericórdia. Meu querido, meus parabéns por ter assistido o curso. Faça anotações, assista novamente. Meu querido, minha querida, né? Porque é muito importante você perseverar na igreja. Muito importante você ser firme na sua caminhada para a santidade, para a missionariedade profissional, para a maturidade humana e espiritual. Ser uma pessoa de misericórdia, uma pessoa de alegria, de ternura, de firmeza na sua fé católica, de defesa firme, não que só nada de grosseria, mas firmeza no catolicismo, na sua fé católica, na defesa e amor ao clero, defender os padres, de ajudar as pessoas a realmente até ter coragem de corrigir, se necessário, um sacerdote. Ele vem só falar, um acompanhado vem falar mal de um padre para você, você oriente ele. Você pode ir lá. Posso até ir com você, vamos lá, conversar com ele, se ele não conseguir ir. Essa coragem de amar, de corrigir. Como é que o seu acompanhado corrige fraternalmente os irmãos? Muitas vezes isso parece que é proibido corrigir fraternalmente. Se você não corrige, você não se relaciona. Cuidado! Você tem que corrigir. Porque se você se relaciona, você se revela. E se você observa, você ajuda. E para ajudar, você tem que falar. Eu termino dizendo aqui. Se exemplo fosse bom, fosse suficiente, bom né? Se exemplo fosse suficiente, Jesus ficaria calado, não corrigia. Ele daria só um exemplo. Tem muitas pessoas que pegam aquela parte de São Francisco, que São Francisco diz que pregou apenas com exemplo. E não observam que a vida de Francisco foi muitas vezes saindo para falar de Deus, pregar e corrigir também os irmãos, inclusive pedir que o que ele falasse fosse escrito. Meu caro, um grande abraço.
Assista novamente se preciso e até o próximo curso. Shalom!